E aí, galera, vim fazer mais um vídeo pra vocês. Nesse vídeo, eu vou contar pra vocês um caso que eu fiquei sabendo em 2016. Foi um caso muito grande na Espanha, muito falado, mundialmente, eu acho. Chegou no Brasil até, mas não teve tanta atenção assim, como outros casos grandes. Mas na Espanha, eu acho que foi um dos maiores em questão de investigação, em questão de deixar as pessoas assustadas. Um país inteiro ficou bem chocado, assim, com a história. E recentemente eu vi que teve uma reviravolta no caso, um caso que eu já tinha até esquecido. Era um desaparecimento que não tinha muitas provas. Enfim, eu vou contar toda a história pra vocês. Esse é o caso da Diana Kerr. É um roteiro que tá longo, tem bastante detalhes, então eu vou narrando a história aí e espero que ninguém se perca em tanta informação. A Diana era uma menina de 18 anos, ela era de Madrid e ela tinha uma irmã mais nova, acho que elas têm um ano e pouquinho de diferença também, porque na época a Diana tinha 18 anos e a irmã dela 16. Ela vinha de uma família rica lá na Espanha, classe média alta ou até alta mesmo, eles tinham uma boa condição. No verão eles tinham costume de passar as férias numa cidade de praia bem pequena lá na Galícia, que chama a Pobra do Caraminhal. É uma cidadezinha de 10 mil habitantes e naquele verão de 2016 ela foi com a mãe e a irmã. O pai não tava porque os pais dela eram divorciados, já tinham uns 4 anos, e eles estavam numas brigas aí, enfim, ela tava lá de férias com a família. No dia 22 de agosto de 2016 é o dia em que toda a história acontece. Ela tava em casa com a mãe e com a irmã, e a irmã mesmo conta num vídeo que ela postou na internet um tempo depois, falando que elas não iam sair naquela noite, não iam fazer nada, elas iam assistir um filme. Na verdade, a Diana recebeu uma mensagem da amiga dela falando que ela ia pro centro, tava rolando uma festa típica lá da cidade. A Diana era nova, tinha acabado de fazer 18 anos e os amigos dela estavam lá, então ela virou e falou pra mãe dela que ela ia se arrumar pra sair. Ela se arruma e a mãe dela acompanha ela até o portão, parece, porque elas estavam num chalé lá. Então a irmã dela conta que tem essa memória da mãe dela descer, abrir a porta, voltar, e a Diana deu tchau pra ela e foi isso. A Diana vai até o centro, encontra os amigos. Pelo que eu entendi, é uma festa local lá da cidade e ela fica com os amigos dela até umas 2 da manhã. As amigas contam que ela tava conversando com um cara que ela não conhecia, mas que tava todo mundo em grupo, e de repente ela fala que ela vai embora porque ela tá cansada e que ela tá quase sem bateria, então ela prefere ir pra casa. A mãe dela tinha falado pra ela: me avisa na hora que você estiver voltando, que eu vou te buscar. E a irmã dela conta que ela era uma pessoa que não gostava de ficar atrapalhando. Então ela falou: o caminho é perto, eram só 900 metros do lugar que ela tava até a casa que ela tava, o chalé. Na frente da praia. E assim, Europa, né, todo mundo tem essa ideia de que é seguro, uma cidadezinha pequena, todo mundo se conhece, então ela achou que não teria problema ela voltar pra casa. Era um trajeto de 10, 15 minutos no máximo até a casa dela. Ela ficou até 2h30 da manhã e aí foi quando ela deu tchau pros amigos dela e seguiu até a casa. O caminho que ela tinha que fazer era basicamente uma linha reta, tinha uma parte que era mais iluminada, depois ficava um pouco mais escuro, e aí também tinha um terreno baldio em que as pessoas estavam estacionando os carros pra ir até esse evento. Durante o caminho ela tava no WhatsApp com os amigos dela, falando com pessoas em grupos, falando com um amigo dela que tava em Madrid, e no meio do caminho ela fala pro amigo dela que tava com medo de voltar sozinha, mas que era rápido, e quase chegando na casa dela, ela fala pra ele: tem um cara me chamando. Ela fala que tá com medo e o amigo fala: o que que ele tá falando? E a última mensagem que ela manda pro amigo dela é: Morena, vem aqui. O amigo fala: o que que você respondeu? E essa mensagem ela não recebeu e ela nunca chegou a responder essa mensagem. No dia seguinte, a mãe dela acorda, umas 8 da manhã, vai até o quarto e vê que a filha não tá lá. Ela acorda a filha mais nova, a Valéria, e ela pergunta se ela tinha escutado alguma coisa, tinha visto ela, e a Valéria responde que não escutou nada. Automaticamente a mãe dela ficou preocupada porque a Diana era uma pessoa que avisava um dia, avisava que horas que ia voltar, ela não desaparecia do nada, ela não tinha recebido nenhuma mensagem, então ela ficou bem preocupada. Ela foi já na delegacia no primeiro dia, mas eles falaram que por ela ser jovem, às vezes eles desaparecem mesmo, mas voltam, então era pra ela voltar pra casa e esperar. Ela conta que no primeiro dia ela não sabia o que fazer, começou a conversar com amigos, começou a procurar, mas que ninguém tinha notícias dela, até que no dia seguinte ela foi de novo na delegacia e reportou pela segunda vez o desaparecimento da filha, e aí sim as investigações começaram. No começo das investigações a polícia já começou a conversar com todos os amigos, eles falaram das últimas mensagens que eles receberam do celular dela, e o que aconteceu é que a polícia chegou a interrogar o amigo falando: você nos preocupou que ela não mandou mensagem, só que ela tinha mandado uma mensagem pra eles também falando que tava sem bateria quase. Ela falou assim: quando eu chegar em casa eu te aviso. Então ele achou normal. Ele falou: eu senti que ela tava com medo, mas quando ela não me respondeu, eu só achei que o celular dela tivesse acabado a bateria e que eu ia falar com ela no dia seguinte. Você nunca imagina que vai acontecer alguma coisa. A polícia não sabe onde ela tá, não tem pistas, não tem nada, mas eles conseguem alguns dados do celular dela, eles conseguem a localização dela através de torres de celular, e eles viram que realmente ela tava sentindo a casa dela, até que a partir do último momento que ela manda uma mensagem pro amigo dela, que era 2h43, se eu não me engano, o celular dela começa a se mover rapidamente, sentindo uma rodovia pra sair
sair da cidade e ir pra uma cidade ali do lado. E essa é a última localização que eles têm dela às 2h58 da madrugada. Esse foi um caso que atraiu bastante a mídia porque ela era uma menina jovem, bonita, de uma família rica na Espanha. Só pra gente situar as pessoas dessa história, o pai da Diana chama Juan Carlos Kerr e a mãe dela é Diana Lopes Pinel. Os dois já estavam divorciados, mas eles estavam nessa briga judicial pela guarda das filhas, por causa da pensão. O pai tinha que pagar 2.000 euros de pensão pra cada filha e aí ele já não pagava a da filha mais nova, porque a filha mais nova, mesmo a mãe tendo a custódia da filha mais nova, estava morando com o pai há um tempo, sem permissão. Então eles estavam numa briga e isso atraiu muito os olhares das pessoas curiosas, da mídia, enfim, começaram a criar aí um circo com a vida deles. Enquanto isso, a filha desaparecida. Como não tinham pistas, a galera começou a criar várias teorias, não só as pessoas, como a mídia também. Então eles começaram a achar que ela tinha fugido, que ela tinha brigado com a mãe, ou que a própria mãe poderia ter feito alguma coisa errado. Começaram a se perguntar se a família não estava envolvida e ninguém sabia de nada. Como eles tinham essas brigas judiciais, depois de 10 dias do desaparecimento dela, o pai dela entrou com um pedido para tirar a guarda da filha mais nova, que era da mãe até então, e ele conseguiu, e isso fez com que a mídia focasse muito na mãe dela. Aconteceram algumas inconsistências no caso também, como por exemplo, a mãe descreveu a roupa que ela tava, que era um shorts rosa. E aí quando a polícia foi investigar, eles encontraram um shorts rosa na casa dela. Nisso falaram, será que ela voltou para casa? E a mãe falou, olha, se ela tivesse voltado, eu ia ter escutado, porque a casa era pequena, o quarto era perto, então eu teria escutado. Só que como o shorts estava lá, ela fala, talvez ela tenha voltado, e aí começaram a criar a teoria de que ela voltou, brigou com a mãe, e aí talvez a mãe tivesse assassinado ela, e aí as pessoas já começaram a falar que a mãe dela era louca, enfim. O que aconteceu é que alguns vizinhos falaram que escutaram a Diana discutindo com a mãe, falaram também que ela já tinha fugido de casa, e aí isso começou a fazer com que a polícia focasse nisso e não desse a devida atenção para outros suspeitos. Então ficou meio nisso, vamos focar na família, mídia, polícia, todo mundo. Outro fato dessa história é que meses antes a Diana e a mãe dela tinham ido até a delegacia para fazer uma acusação contra o pai. O que aconteceu na história foi basicamente a mãe tinha pedido para ele buscar a Diana na escola. Ele foi buscar ela na escola, mas ele não levou a Diana para casa da mãe, ele levou a Diana para casa dele. A filha mais nova já tava morando com ele. E aí ele tirou o celular dela, deixou ela 5 dias sem celular para ela não se comunicar com ninguém. Quando ela pediu, pai, dá meu celular pra vocês falar com as pessoas e tal, pra vocês falar com a minha mãe, ele começou a falar que a mãe era psicopata e fazer tipo uma lavagem cerebral nela. Os pais mesmo tinham brigas, colocavam as filhas no meio. Isso não era bom para ninguém, mas isso começou a sair também na mídia. Tem mensagem da Diana falando com o tio dela, com a mãe dela, falando, estou presa aqui, meu pai não me deixa sair. Quando ela volta para casa finalmente, a mãe dela leva ela na delegacia e elas fazem essa acusação contra o pai de cárcere privado, que ele tinha basicamente sequestrado ela contra a vontade dela. Então essas eram algumas coisas que tinha aí no background da família e que tava todo mundo se alimentando das desgraças deles em família enquanto a menina tava desaparecida. No dia 27 de outubro de 2016, um pescador encontrou o celular dela jogado num rio perto de uma ponte lá, em que mostrou mesmo que o celular dela estaria próximo. Pelas torres de celular, eles sabiam mais ou menos a localização e o celular dela foi encontrado. Era um iPhone 6 branco, ele tava desligado, mas conseguiram ativar de novo. O problema é que ele tava bloqueado. Quando eles tiveram acesso ao celular dela, eles não encontraram tantas coisas assim que eles já não sabiam. Tinham as mensagens, tinha a localização certinho, o caminho que ela tinha percorrido. Tinha uma última foto dela, que é aquela foto que você manda de look pra amiga, sabe? Era uma das últimas fotos do celular dela e isso também vazou pra mídia e as pessoas começaram a julgar a roupa que ela tava, que no final das contas nem era o short rosa, ela tava com outra roupa. E aí vieram julgamentos de todos os lados. A roupa que ela tava usando naquela noite, que eram shorts com decote assim, nem era nada demais, na verdade, mas a menina tava na praia no verão e começaram a julgar ela por conta disso. E depois também julgaram a mãe. Que tipo de mãe é essa que não sabe nem a roupa que a filha saiu? Eles viram que alguém tentou desbloquear o celular dela 6 vezes antes do celular desligar. O que a polícia começou a fazer frente a isso, já que eles não tinham prova de nada, pista de nada? Eles pegaram essas torres de celular e pessoas que estavam próximas da localização dela, pessoas com histórico de agressão, histórico com narcotráfico, passagens pela polícia e começaram a investigar naquela região. Era uma cidade pequena, né, 10.000 habitantes, como eu falei, mais ou menos, mas ali na região eles encontraram pelo menos 200 suspeitos para interrogar. Começaram a interrogar gente, interrogar gente, interrogar gente. Um desses suspeitos chamou a atenção deles, que era o José Henrique Abuin, conhecido também como El Chicle. Ele tinha passagem pela polícia, uma acusação de agressão sexual, também tinha passagem por narcotráfico, e eles investigaram esse cara, mas ele falou que ele tava com a família dele naquela noite. Esse cara era casado, tinha uma filha, e foi justamente a mulher que disse que não, realmente ele não saiu naquela noite, eu tava com ele, não pode ter sido ele, é impossível. Uma outra prova a favor desse cara é que pelas câmeras de segurança, vendo as gravações das estradas e tudo, onde o carro dele passa, por sinal, a localização dele não batia com a localização do celular da Diana. Então no horário da câmera mostrava um horário que ele tava passando na estrada e o celular dela mostrava outro
horário, então era impossível que ela tava junto com ele no carro, já que a gravação não batia os horários. Então ele tinha um álibi e a polícia acabou descartando ele. Não tinha prova de nada, eles consideraram arquivar o caso alguns meses depois, já que não tava indo pra lugar nenhum. A Diana Kerr ficou desaparecida há 497 dias. Nesse período foi todo esse barraco familiar mesmo. Ninguém sabia o que tinha acontecido com ela, o mistério ficava lá, ninguém tinha sido preso, então todo mundo ficou com medo, ficou aquela tensão no ar. A mãe dela saindo de louca, assassina da história, o pai falando que ela era psicopata, eles brigando pela guarda da filha mais nova, a filha mais nova nessa mídia, nessas brigas, sendo exposta, né? Até que chegou o dia 25 de dezembro de 2017, ano seguinte. Uma menina de 18 anos estava andando na rua, mexendo no celular, e ela relatou que um cara se aproximou dela pedindo o celular, atacou ela com uma faca e ela começou a gritar. Tava passando um casal perto dela e o cara tava tentando colocar ela no porta-malas do carro dele. Então, quando o casal se aproximou, o cara, ele ficou assustado, ficou olhando assim, entrou no carro e sumiu. Ela conseguiu fugir, foi junto com esse casal até a delegacia e prestou queixa contra esse cara. Quando ela fez o retrato falado, a polícia na hora já sabia quem era, não só pela aparência, mas também pelo que tinha acontecido com ela, que não era estranho. Ela era uma vítima parecida com a Diana Kerr. Com esse relato da vítima, a polícia identifica o José Henrique Albuin. Eles acreditavam que ele era o criminoso mesmo que tinha levado a Diana, mas eles não tinham provas. Então, um tempo antes, a polícia estava seguindo, o José Henrique percebeu, eles não tinham mandado pra fazer nada disso, então a polícia estava investigando ele, mas sem poder muito tocar. Quando esse relato chega na polícia, eles vão até ele, prendem não só ele, como a mulher dele também, porque era a mulher que tinha dado o álibi pra ele naquela época. E quando a mulher é presa, ela vai lá e confirma que na noite do desaparecimento da Diana, ela não estava com ele como ela disse que estava. E ela falou que ela foi dormir, viu ele saindo e que ele chegou naquela noite umas 4 da manhã, então ela não tinha ideia do que ele tinha feito. Ela disse que acreditava que ele nunca poderia ter cometido aquele crime, mas é engraçado porque a agressão sexual que tinha na ficha dele com a polícia era uma de 12 anos antes disso e era contra a irmã gêmea dela. A irmã gêmea dela fez uma acusação de agressão sexual contra o próprio cunhado e depois essa queixa foi retirada, mas a mulher dele disse que ela não imaginava que ele poderia ter feito isso e que ele mentiu pra ela durante todo esse tempo e por isso que ela cobertou ele. Ele pediu não só pra ela, mas pra outros parentes dele mentirem também, falando isso, que ele não tinha cometido, mas que estavam interrogando ele, como ele tinha passagem pela polícia, ele tava com medo e as pessoas simplesmente deram um álibi pra ele, falando, não, é impossível que ele tenha feito isso. Então, quando ela é presa, o álibi que ela tinha pra ele cai e a polícia vai lá e fala pra ele, querido, a casa caiu, a gente já sabe que você não tava com a sua esposa naquela noite. Quando liberam a mulher dele, ele vai lá e confessa o crime, porque aí ele percebeu que já não tinha mais jeito mesmo. A versão dele foi a seguinte, ele disse num primeiro momento que ele acidentalmente atropelou a Diana enquanto ela tava passando. E aí ele ficou com medo, surtou porque ele tinha passagem pela polícia, ele não queria voltar pra prisão, então ele simplesmente se livrou do corpo porque ele não queria que tivesse ligação com o caso, tinha sido só um acidente. E foi por isso que ele resolveu esconder o corpo. No dia 29 de dezembro de 2017, então ele é preso. No dia 30, ele confessa o crime, só que ele conta essa história aí do acidente e depois ele vai lá e fala que não, na verdade ela morreu estrangulada. A segunda versão dele é a de que ele saiu naquela noite pra roubar gasolina de caminhões que estavam na rua e que ela viu ele fazendo isso quando ela tava voltando pra casa, que ele deu de frente com ela, ele tava com os 2 galões na mão e ele ficou com medo de ela ter visto ele, reconhecer ele, denunciar ele pra polícia. E aí, no calor do momento lá, ele falou que vai e pega o pescoço dela e que ele não percebeu a pressão que ele tava fazendo, a força, nada, e quando ele viu ela já tava morta, que ele não teve intenção nenhuma, que ele nem lembra direito o que aconteceu. Ele nega várias vezes que houve agressão sexual, mas ele admite que tentou, só que não conseguiu. Sabe aquela história sem pé nem cabeça, que a pessoa vai falando, só ela acredita? Pra mim é esse caso. No dia 31 de dezembro de 2017, eles fazem a reconstituição do crime e é quando ele vai mostrar pra polícia onde ele tinha escondido o corpo dela durante 500 dias. A polícia encontrou o corpo dela às 6 da manhã, ele tava presente lá. A polícia disse que ele não queria olhar, ele falou que ele sentia uma coisa ruim lá. Pelo que eu vi das fotos, era mais ou menos um galpão abandonado. Nesse galpão tinha um poço de água lá, que era no chão, assim, era um buraco no chão, tinha água lá no fundo, e esse galpão ficava a 200 metros da casa dele, ou seja, um lugar que ele passava todos os dias da vida dele depois que ele cometeu esse crime. Aquela mesma noite que ele encontrou com ela, que ele cruzou o caminho dela, ele já tinha matado ela e jogado ela no poço. Ele falou que jogou e depois de um tempo ele voltou lá, tirou o corpo do poço pra amarrar o corpo dela em blocos pra ele não boiar. Então foi isso que ele fez. A polícia encontrou o corpo nu, não tinha roupa, não tinha nada. É muito bizarro mesmo.
No dia 1, ele é preso sem fiança até aguardar o julgamento dele. Um bom tempo depois, ele teve o primeiro julgamento dele em relação ao caso daquela menina que foi a que denunciou ele. Então ele foi condenado por esse caso, por tentativa de sequestro, ter atacado ela na rua, enfim. E foi esse caso que deu abertura de novo pro caso da Diana Kerr. O julgamento dele em relação ao caso da Diana Kerr começou no final do ano passado, então agora em outubro, novembro, dezembro eles estavam falando sobre o caso e foi em dezembro que saiu o resultado do julgamento. Eu assisti alguns trechos do julgamento e eu confesso que é bem difícil. Tá o pai dela, a mãe dela também fala, a irmã dela tá lá, eles mostram a reconstituição do caso, ele fala também, ele disse que nunca tentou nada sexual com ela, que não era essa a questão, mas ao mesmo tempo tem testemunhas, mulheres e amigos dele também que falam que esse era um perfil dele. Ele ia pros bares, que ele ia pra balada e ficava atrás de meninas mais novas, meio do perfil dela, de cabelo escuro. Então ele tinha um padrão, né, de mulheres que ele buscava que se sentiam incomodadas com a presença dele, inclusive. Uma das coisas interessantes do caso é que essas câmeras de gravação que não colocavam ele no mesmo lugar que o celular da Diana Kerr tinha um atraso no horário das câmeras. Tinha um atraso de 15 minutos aí. Então foi por isso que na época a polícia não conseguiu colocar ele na mesma localização do celular. Era um atraso no horário das câmeras. Ele foi condenado e a pena dele foi uma prisão permanente sujeita à revisão. Ou seja, lá na Espanha isso significa que é como se fosse uma prisão perpétua, mas a cada período de tempo ele consegue pedir a revisão dessa pena. Essa pena foi introduzida no sistema jurídico de prisão espanhol em 2015 e são 13 criminosos que foram condenados com essa pena e apenas 2 casos tiveram a pena revista desde então. Como existe a possibilidade dele sair da cadeia um dia, eles também colocaram algumas regras, por exemplo, mesmo se ele sair, ele tem 10 anos de liberdade vigiada e ele não pode se aproximar dos pais da Diana, muito menos da irmã dela. E ele não pode contactar nenhum deles pelo período de 10 anos, caso ele seja libertado. Então ele não pode nem chegar perto e nem tentar falar com eles. Ele também foi condenado a pagar uma indenização de 130 mil euros pros pais dela e de 40 mil euros pra irmã dela. Eles condenaram ele por assassinato, por sequestro, por ocultação de cadáver, por agressão sexual, mas eles não puderam condenar ele por crime machista, o que eu acho que seria o feminicídio aqui, talvez. Não consideraram que foi um crime de ódio por ela ser mulher, e sim uma agressão sexual, mas também eles não conseguiram provar como foi que aconteceu e o que aconteceu porque o corpo já estava deteriorado há muito tempo e a perícia não conseguiu identificar. Bom, a versão dele é que ele simplesmente não queria que ela entregasse ele pra polícia, o que eu, vendo de fora, assim, do que eu vi do caso, não acredito. Acho que ele teve, sim, a intenção de agredir ela sexualmente, de abusar dela e de estuprar. O corpo dela foi encontrado sem roupas. Vi algumas análises de médicos falando que ele tem um nível de psicopatia, porque ele continuou vivendo a vida dele normal, com a família, com a mulher, com a filha, sabendo que o corpo tava a 200 metros da casa dele, o que é bizarro. Vendo tudo isso, eu tenho algumas reflexões sobre esse caso. Eu fiquei muito feliz, de verdade, que ela foi encontrada, porque eu só tinha acompanhado o caso em 2016, 2017, e ela ficou 500 dias simplesmente sem ninguém saber o que tinha acontecido. A mãe dela não sabia se ela tava viva ou não, as pessoas falavam que ela tava em tal país. Imagina você dormir todos os dias simplesmente sem saber de nada. Eu acho que pior do que você confirmar a morte da pessoa é você ter uma pessoa desaparecida, porque ninguém sabe. Numa cidade pequena, numa cidade que você sempre vai passar as férias com a sua família, e a pessoa simplesmente desaparece. Uma crítica que eu tenho, assim como o caso Amanda Knox, é o impacto que tudo isso teve na mídia. Essa necessidade que as pessoas têm de criar um circo em cima da vida das pessoas. As pessoas já estão sofrendo, a menina já estava desaparecida, e colocaram a mãe como louca, a mãe como assassina, focaram no divórcio dos pais, ela ter perdido a guarda da filha, a filha não querer morar com ela, as brigas que eles tiveram antes da Diana desaparecer. Além disso, focaram, obviamente, nas roupas que ela estava usando, nas pessoas que ela tinha se envolvido, o que ela bebeu naquela noite, o que ela estava fazendo andando sozinha na rua. O fato de ela ser mulher e ter desaparecido claramente chamou muita atenção, e ela foi extremamente criticada, mesmo estando desaparecida, mesmo sendo a vítima da história. As pessoas preferiram, como sempre, focar nas atitudes dela, focar em questionar o caráter, questionar o que ela fazia da vida dela. Sempre assim. A mídia tem esse posicionamento, né, de tentar relacionar e justificar a morte da pessoa, principalmente de uma mulher, com todas as coisas que acontecem na vida dela, como se ninguém tivesse problemas, como se isso te tornasse melhor ou pior, e todo mundo esquece que você é a vítima da história, que alguém cometeu um crime contra você. E o pior é que as pessoas consomem isso, né, cada vez mais, a mídia vai soltando e as pessoas vão lendo e vão criando opiniões que não passam de julgamentos. Essa família sofreu muito e continua sofrendo. Hoje em dia, o que eu vi da família dela me deixou muito triste, coisas recentes. A irmã dela foi a que eu mais me coloquei no lugar, porque eu tenho uma irmã também. E eu acho que é sempre isso, a pessoa que vai, com certeza é triste, mas as pessoas que ficam sofrem também, com
com a falta dessa outra pessoa. Então, a irmã dela era novinha na época, tinha 16, 17 anos, e hoje em dia ela tem 20, vai fazer 21, eu acho, e ela aparece algumas vezes na mídia, em movimentos feministas, fala bastante sobre a irmã dela, ela mudou bastante a aparência, então ela tem várias tatuagens pelo corpo, entra em algumas brigas na internet. Eu acho que ela foi muito afetada por tudo isso. Tem vídeos recentes dela brigando com a mãe dela, porque a mãe dela foi acusar o pai dela de agressão e tentou atropelar ela. São várias brigas e eles continuam na mídia por isso. Acho que ela foi a mais exposta. Eu imagino também a situação da mãe dela, que tava procurando a filha desesperada e ao mesmo tempo tinha que aguentar ataques na internet e mídia falando que ela era a suspeita, que ela poderia ser uma potencial assassina. E também o pai de saber que todo mundo ficou sabendo sobre o passado deles, as brigas, enfim. Então, a conscientização que eu queria deixar é, de novo, a empatia. Então, por exemplo, redes sociais dessas pessoas nesse momento não é pra ficar lá atacando. As pessoas acharam que a mãe dela tinha matado ela e foram atacar. A gente não sabe das coisas. Eu sempre falo, você tem sua opinião, falar em grupo de WhatsApp, falar nas suas redes sociais, todo mundo tem direito. Agora, ir na página da pessoa e ficar atacando e falando coisas horríveis, sendo que a gente não sabe, não é justo com a pessoa. Elas já estão sofrendo com outras coisas. E pelo que eu vejo, pelos conteúdos que eu vi recentes da Valéria, eu acho que ela sofre bastante também. Uma marca que vai ficar com ela pra sempre. Ela fez um post recente sobre o aniversário da irmã dela e me doeu muito ver aquilo. Eles passaram por uma dor que é impossível de imaginar. Eles estão todos em redes sociais, falam bastante sobre o caso, estão em polêmicas. O que o pai dela falou no julgamento, e eu acho que explica bem, ele não tirou uma vida, ele destruiu 4 vidas, porque eles estão até hoje aí com essa marca na vida deles. É uma coisa que nunca vai poder mudar, a Diana não vai voltar, e é isso. Simples azar de você cruzar alguém na rua tão ruim desse jeito. O alerta que eu deixo pra vocês desse caso específico é: muitas pessoas têm essa ideia, que é uma ideia ilusória, de que quando vai pra Europa, quando vai pros Estados Unidos, a pessoa está automaticamente segura, que é um país muito seguro. E eu acho que isso pra gente é pior. Por quê? Quando eu fui morar em Granada, eu ia pra balada com as minhas amigas e eu era a única que falava: vamos pegar um táxi pra voltar 4 da manhã, 5 da manhã, lá na Espanha. Granada era uma cidade bem maior do que a cidade que ela tava. E as minhas amigas, belgas, italianas, portuguesas, espanholas, falavam que não, imagina, a gente vamos voltar andando. Voltavam andando em grupo e voltavam andando sozinhas também, coisa que eu nunca ia fazer no Brasil. Voltar da balada andando sozinha à noite na rua, jamais faria no Brasil. E as meninas lá na Europa fazem muito isso. Por quê? Porque elas vivem em um lugar que é considerado muito seguro e a gente, quando vai pra fora, principalmente quando tá em viagem, baixa bem a guarda, né? E confunde essa segurança falsa. Claramente eu não tô comparando a violência que existe no Brasil com a violência que existe nesses países. O que eu quero dizer pra vocês é que não necessariamente você vai estar seguro nesses países. Você não pode ficar agindo como se nada fosse acontecer com você em lugar nenhum, porque esse tipo de coisa acontece. Gente ruim tem em todo lugar, não só no Brasil, não só em tal país, não só naquele outro país. Psicopatas existem em todos os lugares, não à toa eu falo, tem um canal inteiro de casos que acontecem nos Estados Unidos. Então, você tá na rua e trombar com um louco, seja uma pessoa que aparenta ser normal ou uma pessoa que é drogado e mora na rua, ou qualquer coisa desse tipo, a gente tem que se cuidar muito em viagens, muito nos intercâmbios, principalmente sendo mulher, principalmente sozinha, principalmente morando em outro país. Mas isso serve pra qualquer pessoa, né, gente? Então, não é só porque você tá num país fora, que as pessoas consideram de primeiro mundo, que tudo é lindo, maravilhoso e nada vai me acontecer. Não, essas coisas acontecem e foi isso que eu pensei quando eu vi o caso da Diana Kerr. Falei, gente, eu sempre voltava da balada sozinha e eu odiava, e as meninas voltavam tranquilamente, passavam por lugares escuros e não estavam nem aí. Elas não tinham essa visão que eu, por exemplo, tenho, que eu acho que quase todo mundo que mora no Brasil tem. Você não pode, gente, fazer isso. Nunca sabe o que pode acontecer. E aconteceu com ela, numa cidadezinha de 10 mil pessoas, e demorou 500 dias pra descobrirem o que tinha acontecido. A mesma coisa em Baltimore. Eu fui morar em Baltimore, que é considerada uma das cidades mais perigosas dos Estados Unidos, e eu nunca tive esse medo lá, por exemplo, quando eu dirigia em São Paulo e eu parava num semáforo à noite, eu já ficava com medo, sei lá, de alguém vir com uma arma e querer roubar o carro, entendeu? E quando eu fui pros Estados Unidos, eu não tinha esses medos. Mais uma vez, voltando da balada, eu fui levar a minha amiga pra casa dela e tinha um monte de polícia, um monte de coisa, porque tinha acabado de acontecer um tiroteio na rua da nossa casa, que era um bairro muito bom, era um bairro de rico lá nos Estados Unidos, né? Tinha acontecido um tiroteio lá entre gangues. E eu fiquei morrendo de medo. Eu falei, cara, imagina se eu tô dirigindo nesse bairro todo vazio, porque lá as ruas eram meio vazias, assim, não tinha tanta luz. E eu não tinha medo, porque, tô nos Estados Unidos, tranquilona. Imagina eu tô lá na rua sozinha. Então não é bem assim. A gente não pode achar que tudo é lindo, tranquilo, dá paz e nada vai acontecer. O que eu queria deixar nesse vídeo pra vocês é o que eu sempre falo nos vídeos. A partir do momento que você tá respirando, qualquer coisa pode acontecer. Então, todo cuidado é pouco. A gente tem que se cuidar muito, independente de lugar, independente de país, independente de tudo. Fique
Fiquem sempre atentos. Essa história dela é muito triste. Era um caminho reto na frente da praia, 900 metros da casa dela. Como que isso acontece? É o que eu falei lá do caso das mochileiras. O que aconteceu com elas poderia ter facilmente acontecido comigo. A minha única diferença com elas é que eu encontrei pessoas boas pelo caminho. Mas gente ruim, o mundo tá cheio. Gente boa também, bastante. Mas é o que eu falei. Não tenha essa falsa sensação de segurança. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se cuidem quando forem pra qualquer canto, não só em viagens, mas também, principalmente se estiver em outro país. Se cuidem sempre. Acompanhem uns aos outros. Ajudem. Não sejam omissos. Foi o que eu falei. Esse casal que ajudou a menina na hora que ela gritou, o fim dela poderia ter sido outro. Se eles tivessem só atravessado a rua com medo ou alguma coisa assim, a menina poderia ter sido a segunda vítima desse cara. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações toda vez que a gente postar vídeo. Segue a gente nas redes sociais também, Mila Faria, Bruna P. Faria, Mushar BR. E sejam membros do canal para receberem conteúdos exclusivos, vídeos com antecedência e apoiar mesmo o nosso trabalho. Um beijo. É nóis.